Olá pessoal, sou Tainara Oliveira, vou dar continuidade aqui ao seminário. Vou falar um pouco sobre os fatores que afetam as reações SN1 e SN2. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os fatores que afetam as reações SN2. Então, observando diversas reações SN2, se percebeu que elas se processavam de modos diferentes, sendo, por exemplo, algumas mais rápidas que outras e umas com maior rendimento que outras. Desse modo, ficou claro que existem fatores que interferem no modo com que as reações ocorrem. Esses fatores podem ser a natureza do substrato, a natureza do nucleófilo, o tipo de solvente utilizado no meio reacional e a natureza do grupo de saída. Então, como falado, o efeito da estrutura do substrato ele tem efeito nas reações SN2, né? Bom, o substrato nós sabemos que é a molécula orgânica onde vai ocorrer a substituição nucleofílica. Os aletos de alquila simples mostram a seguinte ordem geral de reatividade. Primeiramente metila, né, que ele pode ser definido como o mais reativo. Aí depois vem o carbono primário, secundário e terciário. O terciário é o menos reativo, podendo ser considerado até não reativo. O fator por trás dessa ordem de reatividade é o efeito estérico e o impedimento estérico, que vamos conhecer mais adiante. Bom, um efeito estérico é um efeito nas velocidades relativas provocado pelas propriedades de preenchimento de espaço daquelas partes de uma molécula ligada ao sítio reagente ou próximo dele. O impedimento estérico ocorre quando o arranjo espacial dos átomos ou grupos no sítio reagente ou próximo dele em uma molécula impede ou retarda uma reação. Então, para que partículas, íons ou moléculas reajam, seus centros reativos têm que ser capazes de se aproximar entre si de uma distância de ligação. Apesar de a maioria das moléculas ser razoavelmente flexível, grupos muito grandes e volumosos podem frequentemente dificultar a formação do estado de transição necessário. Em alguns casos, elas podem impedir completamente a sua formação. Então, analisando essa figura, vemos que os aletos de metila são substancialmente mais reativos nas reações SN2, devido justamente ao pequeno tamanho dos átomos de hidrogênio que não impedem a aproximação e o ataque do nucleófilo ao carbono. A presença de uma ou duas ramificações já é capaz de induzir uma diminuição na velocidade da reação, pois agora os grupos substituintes são maiores e mais volumosos, o que dificulta o ataque nucleofílico. No entanto, o nucleófilo ainda pode se aproximar e assim os aletos primários e secundários também reagem via mecanismo SN2. Porém, os aletos terciários possuem grupos substituintes que impedem completamente o ataque nucleófilo, não reagindo. Vale observar também que na figura acima traz uma nova informação. Na verdade, a reatividade dos substratos não depende apenas se o carbono a ser atacado é primário, secundário ou terciário, mas também do tamanho dos grupos substituintes. Dessa forma, os aletos de alquila simples, no caso metila, reagem mais rapidamente nas reações SN2, porque apenas 3 átomos pequenos de hidrogênio interferem com a aproximação do nucleófilo. Os aletos de neopentila e os terciários são os menos reativos, uma vez que os grupos volumosos apresentam um forte impedimento à aproximação do nucleófilo. Os substratos terciários, para todos os propósitos práticos, não reagem através de um mecanismo SN2. Na verdade, o impedimento estérico ao ataque nucleofílico nos aletos terciários é tanto que eles não reagem via mecanismo SN2.
Também temos o efeito nucleófilo nas reações SN2. Bom, o nucleófilo é definido como um bom doador de elétrons, podendo ser um ânion, um átomo com ao menos um par de elétrons isolados, uma molécula com uma ligação dupla ou um átomo muito eletronegativo ligado a um outro átomo pouco eletronegativo. Assim, com base nisso, podemos perceber que existe uma grande variedade de espécies químicas que podem agir como nucleófilo em uma reação SN2. Na tabela a seguir, são mostrados alguns nucleófilos usados em reações SN2 juntamente com bromometano. Todas essas reações mostradas na tabela podem ocorrer, no entanto, algumas ocorrem mais facilmente, ou seja, com maior velocidade do que as outras. Isso está, portanto, relacionado à natureza do nucleófilo, o que indica que existem nucleófilos melhores que os outros. Então, pessoal, os grupos de saída, ele também tem influência sobre as reações SN2. Os grupos de saída saem com o par de elétrons que foi utilizado para ligá-los ao substrato. Os melhores grupos de saída são aqueles que se transformam em um ânion relativamente estável ou em uma molécula neutra quando eles saem. Então, vamos considerar os grupos de saída que se transformam em ânions quando eles se separam do substrato, uma vez que as bases fracas estabilizam eficientemente uma carga negativa. Os grupos que se transformam em bases fracas são bons grupos de saída. A razão pela qual a estabilização da carga negativa é importante pode ser entendida considerando a estrutura dos estados de transição. Nessa figura, temos que a estabilização dessa carga negativa, que se forma no grupo de saída, estabiliza o estado de transição, ou seja, ele diminui a sua energia livre. Isso diminui a energia livre de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade de reação. Em seguida, temos o efeito do solvente utilizado nas reações SN2. Bom, as reações SN2 elas são favorecidas por solventes próticos polares, por exemplo, a acetona, o DMF, que é o dimetilformamida, e o DMSO, que é o dimetilsulfóxido. As razões relevantes para a ocorrência desses efeitos do solvente envolvem a minimização da alteração do solvente com o nucleófilo em reações SN2. Solventes apróticos polares como acetona, DMF, DMSO e HMPA são frequentemente empregados sozinhos ou como consolventes para reações SN2. As velocidades das reações SN2 geralmente são grandemente aumentadas quando elas são conduzidas em solventes apróticos polares. Agora vamos falar um pouco dos fatores que afetam as reações SN1. Os fatores são a natureza do substrato, a natureza do grupo de saída e o tipo de solvente utilizado na reação. O fator primário que determina a reatividade dos substratos orgânicos em uma reação é a estabilidade relativa do carbocátion que é formado. Como o substrato se dissocia para formar um carbocátion, é de se esperar que substratos que gerem carbocátions mais estáveis são melhores substratos para reações SN1, uma vez que eles podem gerar esses intermediários mais facilmente e, consequentemente, rapidamente. Os carbocátions mais estáveis são os terciários, seguidos pelos secundários,
enquanto os primários têm baixíssima estabilidade, quase não sendo formados. É importante ressaltar também que existem outras espécies que podem formar intermediários catiônicos estáveis, podendo, portanto, ser utilizadas como substratos para as reações SN1. Dentre essas espécies, temos os cátions alila e benzila, que são bastante estáveis, devido aos efeitos de ressonância que permitem uma boa estabilidade da carga positiva. A ordem de estabilidade relativa desses cátions é mostrada na figura. Observe que os cátions alila e o benzila primários têm estabilidade similar ao carbocádio secundário. Outro efeito importante é o grupo de saída nas reações SN1. A estabilização dessa carga negativa que se forma no grupo de saída estabiliza o estado de transição. Isso diminui a energia livre de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então, da mesma forma, nas reações SN2, as bases fracas elas são melhores grupos de saída, pois são íons mais estáveis. Entre os halogênios, o íon iodeto é o melhor grupo de saída e o flúor é o pior. E por último, temos o efeito do solvente utilizado nas reações SN1. Bom, a natureza do solvente é um parâmetro bastante importante para essas reações. Os solventes próticos polares favorecem as reações SN1. Um solvente prótico apresenta ao menos um átomo de hidrogênio capaz de participar de uma ligação de hidrogênio. Solventes próticos como ETOH e o MEOH facilitam a formação de um carbocátio através da formação de ligações de hidrogênio com o grupo de saída, assim que ele se afasta, diminuindo assim a energia do estado de transição que leva ao carbocátio.